Agora eu vou fazer uma demonstração da prática de expressão e purificação de proteínas recombinantes. Aqui, como exemplo, eu vou usar a expressão e purificação de uma proteína qualquer, porque eu tenho fotos de mais de uma proteína sendo expressa e purificada, então fica mais fácil que eu não coloque um nome nela. O primeiro passo é pegar a alíquota de bactérias competentes. Aqui é o freezer a menos 80 graus, que é onde é armazenado as bactérias que são utilizadas nas transformações. Nesse caso, eu vou utilizar a Nico 21D3, que é uma E. coli que já vem comercializada na sua forma competente, então só preciso pegar um tubo e seguir para o laboratório. Coloquei um gelo, essa alíquota, e também agora tenho o meu plasmídio. Eu já tenho esse plasmídio, porque o plasmídio que a gente está usando aqui no nosso laboratório é já comercializado, já construído. Então já tem a sequência de aminoácidos da proteína que a gente quer expressar. Essa sequência tem uma cauda de histidina, que vai se ligar à resina de cromatografia de afinidade, e a gente tem também o gene de resistência à canamicina, que vai conferir resistência à canamicina nas bactérias que forem transformadas com o plasmídio. Para a gente poder manusear essas alíquotas, poder abrir elas, a gente precisa do fluxo laminar, que é para impedir que esporos do ar, micro-organismos que estão expostos ao ar, adentrem essas amostras. Então a gente usa o fluxo laminar, que vai ter sempre um fluxo de ar saindo do equipamento, e a gente sempre limpa ele primeiro. Então, que eu estou usando um álcool 70, passando em toda a superfície do fluxo, e após isso também é ligado à luz UV, que é uma luz germicida. Ela fica ligada de 15 a 20 minutos aí, e depois disso é possível já utilizar o fluxo laminar. Então, depois disso, perceba que as amostras já estão aqui, e o pipetador indica aqui que eu vou utilizar 5 microlitros do plasmídio para colocar na alíquota de bactérias. Então, a gente combina uma certa quantidade de plasmídio com a alíquota de bactérias, que é o que eu estou fazendo aqui, tirando aqui e colocando nas bactérias. E aí, o próximo passo é a gente não vai utilizar mais esse plasmídio. Então, a gente já coloca de volta no freezer a menos 20 para manter a estabilidade e evitar qualquer problema em relação a isso. A gente vai fazer uma transformação através de choque térmico. E, portanto, a gente vai deixar aqui essa alíquota que já está misturada com o plasmídio no gelo por 30 minutos. Depois desses 30 minutos, a gente provoca um choque térmico a 42 graus no banho-maria por 45 segundos apenas. E aí a alíquota volta para o gelo por mais 3 minutos. Essa transformação é feita por choque térmico. Essa imagem aqui é porque eu preciso introduzir o meio LB. O meio LB é feito com pó, o Luria Broth, que não é exatamente o pó, né? O broth é o caldo, que é formado com aquele pó. Basicamente é uma solução feita com esse reagente que tem nutrientes suficientes para muitos micro-organismos crescerem de forma rápida e eficiente. A gente vai utilizar esse meio LB para fazer a recuperação agora das bactérias que sofreram o choque térmico. Elas provavelmente vão crescer um pouquinho, mas elas basicamente se recuperam. A gente usa 500 microlitros, que é a mesma coisa que meio ml. Tudo isso dentro do fluxo laminar, porque o meio LB, por ser um meio de cultura muito bom para micro-organismos, qualquer esporo do ar provavelmente vai fazer com que se cresçam coisas indesejadas dentro desse potinho. Aqui está a alíquota que eu tirei de LB. E eu coloco na alíquota de bactérias. Depois disso, a gente vai deixar elas recuperando a 37 graus e numa rotação ali de, acho que 300 RPM. Aqui ela vai ficar a 37 graus por 1 hora. Durante essa 1 hora a gente acaba adiantando os próximos passos. Fica aqui 1 hora recuperando. Durante essa 1 hora a gente começa a esterilizar os equipamentos, os materiais da próxima etapa, que é a etapa de plaqueamento. Aqui eu estou esterilizando esse bastãozinho de vidro que a gente usa para espalhar essas bactérias recuperadas nas placas de Petri com meio agar e canamicina, que eu vou explicar já o que é.
Tá, então aqui a gente esteriliza com álcool 70 e a gente flamba. Flamba é uma palavra informal. Aqui eu já tô com a minha placa de Petri feita, mas eu poderia ter feito na hora. É que eu tô identificando, mostrando como a gente identifica, porque você pode estar expressando muitas proteínas e acabar se confundindo. Basicamente, essas placas de Petri com meio LB agar e kanamicina são o meio que as bactérias que foram transformadas com o plasmídio vão crescer. Então, a gente tem um meio que ele deve ser durinho o suficiente, então gelificado com agar, que é esse agente. O meio LB, que é o mesmo meio que a gente estava utilizando antes. E a gente também coloca kanamicina para ter certeza que a gente vai selecionar as bactérias que receberam plasmídio. E o plasmídio vai conferir a resistência à kanamicina. Então, apenas as bactérias que contêm o plasmídio vão crescer aqui depois do plaqueamento. Então, a gente vai colocar 100 microlitros em cada placa de Petri do que foi recuperado depois dessa 1 hora. Não sei se dá para perceber aqui, mas tem uma gotícula aqui. A gente coloca no meio, mais ou menos. Vai fazer isso em todas as placas. Depois a gente vai usar o bastão de vidro para espalhar sobre toda a superfície. Que eu tô usando só com uma mão, eu poderia usar as duas mãos para girar a placa, né? A gente tem certeza mais ou menos que se espalhou. Então aqui agora eu posso fechar essas placas de Petri e tirar do fluxo laminar. Fechadas, claro, para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de contaminação do ar. Para a gente crescer elas agora, a gente vai colocar numa incubadora. E perceba que essas placas elas ficam de ponta cabeça, para evitar a formação de gotículas de água no meio. Elas vão ficar na parede, no teto da placa de Petri, ao invés de ficarem no meio. Então elas ficam todas de cabeça para baixo e a gente deixa overnight a 37 graus. Enquanto isso, depois disso, fazemos de novo a limpeza do fluxo e novamente ligar a luz UV para ter certeza que ficou tudo limpinho. Caso alguém use depois ou que fique um dia lá, é sempre importante manter esse padrão. Essas placas de Petri vão ficar 16 a 18 horas crescendo. Então, no dia seguinte, você tira elas para saber qual é o resultado. Isso aqui é um resultado positivo. Um resultado negativo seria não aparecer nada, só ficar como se não tivesse colocado nada ali na placa. Significa que essas colônias aqui de bactérias são de bactérias que têm o plasmídio, porque elas estão no meio com kanamicina. Aqui é a kanamicina que a gente usa, essa aqui está no estoque, mas a gente usa uma concentração muito menor que isso. E a partir da concentração que a gente usou nessa primeira etapa, a gente vai usar essa concentração em todas as outras etapas para manter o padrão de seleção igual. Então aqui a gente vai fazer de novo, a gente vai ver se o meio LB ele tá não contaminado. E aí a gente vai fazer a etapa de pré-inóculo. No segundo dia a gente tem a etapa de pré-inóculo. O que o pré-inóculo é? Eu filmei fazendo um pré-inóculo. Basicamente, a gente vai pegar uma das colônias da nossa placa, vai pegar essa ponteira de pipetador e vai pescar uma das colônias e colocar em um tubo Falcon de 15 ml que contém 5 ml de meio LB e a caramicina na mesma concentração de antes. A gente vai fazer isso em 3 vezes para ter certeza que a gente realmente pegou uma colônia. Porque é meio difícil, às vezes, de conseguir pegar a colônia com a ponteirinha aqui. Então a gente faz 3 vezes para ter certeza que a gente não vai perder o experimento. Então eu fiz isso nos 3 tubos que a gente tem aqui e a gente deixa a ponteira aqui dentro até o fim do experimento, até o fim da etapa de pré-inóculo. Aí, depois que a gente fez isso, a gente leva isso pro shaker a 37 graus e 180 RPM. Ficou difícil de ver aqui, mas basicamente são os flocos que estão aqui dentro. E vão ficar também 16 a 18 horas crescendo. No dia seguinte, a gente
vai fazer o inóculo agora, que é a etapa de crescer as bactérias o suficiente para poder, então, induzir a expressão da proteína. Aqui a gente vai usar a kanamicina novamente, e aqui eu estou fazendo o processo de preparar o pré-inóculo, tá? Então aqui a gente viu que o resultado é positivo do pré-inóculo, porque está turvo. Aqui a gente tem a kanamicina, que eu vou utilizar na mesma concentração que a anterior. Ali eu estou tirando a ponteira de apenas um dos pré-inóculos, não é necessário usar os três, a gente só escolhe o que a gente acha que tem um resultado melhor. Geralmente os três ficam parecidos. Aí eu estou tirando o papel alumínio desse Erlenmeyer, que tem meio LB, basicamente autoclavado só, esterilizado. Então eu vou colocar uma quantidade de kanamicina, que vai fazer com que esse meio LB tenha a mesma concentração de kanamicina que o pré-inóculo tinha. Agora que eu já coloquei a kanamicina, eu posso colocar o pré-inóculo. E fechar novamente o Erlenmeyer, que vai voltar para o shaker a 37 graus e 180 RPM. Então, vai para o shaker, 37 graus, 180 RPM, e vai ficar lá até atingir a densidade óptica entre 0,5, então 0,5 ou 1. O que é a densidade óptica aqui, nesse caso? É a absorvância do meio com as bactérias a 600 nanômetros. Então, basicamente, a gente vai usar o LB sem nada para calibrar o espectrofotômetro. Aqui a gente vai medir a absorvância no comprimento de onda de 600 nanômetros. Aí o que a gente faz? A gente vai colocar aquela cubeta que tem apenas LB, que eu mostro colocando. Isso já é depois de calibrar. Já é após 1 hora do pré-inóculo crescendo no shaker. Perceba que o crescimento ele é exponencial. Então, no começo, a gente vai ter uma pequena diferença. Então, a cada mais ou menos 1 hora ou meia hora, a gente lê novamente a absorvância. Até que ela chegue a pelo menos meio ou chegue perto de 1, mas nunca passar desses limites. Tá, enquanto está crescendo, que ainda não chegou, os 3 pré-inóculos não foram usados, apenas um pré-inóculo foi usado. Então, os que não foram usados, antes de eles serem descartados, eles precisam ser inativados. Eles podem ser inativados com hipoclorito ou álcool 70. E também são jogados numa pia, que não é a pia que se utiliza para lavar a mão no laboratório, completamente separada. Aqui, na próxima medição, eu já tive um resultado positivo, então eu já sabia que eu não podia deixar mais crescer. Já estava quase perto do máximo e já estava ideal. O que significa que eu posso tirar o Erlenmeyer do shaker e seguir para a etapa de indução. A nossa bactéria, ela não tem a maquinaria para expressar a proteína do nosso plasmídio por si só. Então, a gente precisa de uma molécula que vai induzir a expressão dos genes que estão contidos no plasmídio. Então, aqui eu vou utilizar o IPTG. Essa é a molécula que vai induzir. E aí a gente vai colocar no Erlenmeyer que contém as bactérias inoculadas. E aí a gente vai colocar novamente overnight no shaker, só que agora a 30 graus e 180 RPM. Então, no outro dia,